Meus amigos, meus inimigos, vamos começar mais um Tanque Talks, aquele programa polêmico de debate sobre questões relevantes e assuntos estratégicos que deveriam interessar a quem de direito para tornar o Brasil uma nação de verdade. Estou aqui com meus caríssimos amigos Elcio Filho e Pedro Chaves para o bate-bola de sempre. E não tem como deixar de falar da nossa crise pandemônica, que agora tem um componente novo, nesta sexta-feira, mais uma troca de ministro da Saúde. Não tem jeito. É o momento de reconcertação permanente do governo Jair Bolsonaro. Hoje se detonou ou foi detonado o ministro da Saúde. E eu quero a impressão de Elcio Filho e Pedro Chaves sobre mais esse assunto. Pode começar, Pedro. Não, fala você primeiro. Tá bom. Na minha opinião, acho que todos têm a mesma opinião, que esse ministro que tinha entrado no lugar do Mandetta não tinha nem credibilidade de linguagem corporal. Assim, na medida em que todo mundo que assistiu a posse desse ministro viu ele se comunicando, já estava declarada a saída dele na hora que ele abriu a boca. Eu entendo alguns posicionamentos dele no contexto de você precisar analisar, avaliar os dados efetivos e entender melhor o que está acontecendo no país como um todo, seja pelas micro-regiões, seja num contexto global, mas ele não tomou nenhuma iniciativa na medida em que ele já tinha ciência e consciência de que os dados que o Ministério da Saúde estava recebendo, ou está recebendo, são dados 100% enviesados. E ele, como ministro da Saúde, deveria ter tomado uma mínima atitude de algo que a gente já vem falando aqui, que é a questão de implementar uma testagem em massa, tanto da presença do vírus, quanto da presença de anticorpo nas pessoas, nos principais centros afetados pela pandemia, aqui no Brasil, né? Não é o país inteiro que está com o vírus não é o território inteiro brasileiro que já foi impactado pelo vírus. Foi um pouco mais da metade dos municípios brasileiros que foram impactados. Então, assim, fazer a testagem dos principais centros afetados era crucial para a gente tomar as medidas certas, inclusive no contexto de direcionamento do que os governadores estão fazendo, porque eles não assumiram a responsabilidade que eles têm. Não era uma prerrogativa, era uma responsabilidade que eles deveriam ter se comprometido com. O cargo demanda, e eles não estão fazendo. Eles estão se baseando em medidas, em estudos enviesados num contexto de uma instituição muito suspeita, com papers não aprovados ainda, ou não revisados por pares, numa situação de pré-print, ou seja, são relatórios que não são confiáveis, inclusive pela indicação do próprio órgão ao qual foram submetidos esses papers. Ninguém, nem a imprensa, nem a própria instituição, nem os governos poderiam estar noticiando ou tomando quaisquer medidas com base nesses documentos. E a gente vê o cenário contrário, 100% contrário, na medida em que a própria instituição emissora desses relatórios preliminares, que depois de avaliados vão ser considerados papers, está produzindo em massa relatórios, sugestões de legislação, avaliação de regulações emitidas por governos. Assim, é uma insanidade.
E a imprensa, em geral, não se deu ao trabalho de avaliar isso. Ela simplesmente pega alguns pontos que interessam a ela e manifesta na medida em que isso possa contrariar o presidente. E ninguém, eu pelo menos não vi, posso estar errado, pode ser que tenha alguém em algum rincão do Brasil que tenha feito algum tipo de análise desses documentos, mas não me apareceram essas análises. Eu acho que está na hora da gente começar a falar dentro desse contexto e criticar esses documentos que estão norteando todas as decisões dessas pessoas. Está na hora da gente entrar no mérito e não só ficar apontando fulaninho é comunista, fulaninho é fascista. Está na hora, vamos entrar e ver efetivamente os atos, em vez de ficar no jogo de aparências e no teatrinho. Vamos entrar e ver as medidas que estão sendo tomadas e ver o embasamento dessas medidas e ver o que está acontecendo no contexto desses estudos e ver quais são as referências que esses estudos estão citando, porque o cenário é muito pior do que só a questão do ministro de Saúde. Esse ministro de Saúde, bem ou mal, era um médico privado, ele não tinha o que precisava para você assumir um posto de tamanha responsabilidade nesse exato momento. Erro dele ter assumido o cargo. Se ele já não tinha a confiança interna de assumir esse cargo, ele não deveria ter assumido. Então, a desonra é dele. Erro de quem aconselhou o presidente, no sentido de essa pessoa ela não tinha capacidade, ela não deveria estar nesse lugar, e a pessoa que aconselhou e todas as instituições que avalizaram essa pessoa também são responsáveis, e, em última instância, também o presidente. Eu acho que todo mundo está errado aqui, todo mundo deveria colocar a mão na consciência, e a gente precisa que decisões acertadas comecem a ser tomadas. Não dá para colocar qualquer palhaço para ficar aparecendo lá na TV e fazendo coletiva de imprensa. Tem que ser alguém com atitude. Esse é o caminho. Pedro Chaves, daqui a pouco a gente vai mergulhar nessas questões mais sérias, mais graves dessa questão das teses de saúde, supostas teses de saúde que embasaram toda essa ação maluca aí contra a pandemia. Mas quero saber de você, essa troca de ministro aí, como é que você está vendo? Mais um troca-troca, né? Em primeiro lugar, eu quero dizer que os nossos ouvintes talvez não saibam a que instituição nós estamos nos referindo. Vamos dar o nome aos bois. A Fiocruz. A Fiocruz, no momento, pelo que eu fui informado, tem como presidente uma pessoa que não é da área de saúde, da área médica. É uma socióloga, pelo que me disseram. Em segundo lugar, todas essas manifestações da Fiocruz tiveram um viés político para desestabilizar o governo e o presidente da República. Aliás, contrariando até os propósitos da instituição, quer dizer, as normas que traçam os objetivos da instituição. Não é para entrar na seara sociológica e nem muito menos política. Então, eu acho que esse primeiro ponto é fundamental, que nós tenhamos consciência desse abuso da prerrogativa de falar sobre temas que não conhece ou não estão ainda cientificamente aprovados pela comunidade científica, né? Enfim, tanto que um amigo meu, mais irreverente, chamou da Fundação Fiocruz Dental. O pessoal não perdoa. Exatamente. Voltando a essa questão de ministro da Saúde, mais uma vez, o presidente Bolsonaro, de todas as crises que o governo dele passou, ele já deve ter tomado, já deveria ter o entendimento de que não adianta você botar lá só o ministro técnico. Esse técnico também tem que conhecer muito da comunicação política. Porque se não souber se comunicar politicamente, vai tomar paulada como esse ministro tocou. E todo mundo já sabe que o presidente interfere nos seus ministros.
Então, quem vai ser ministro do Bolsonaro já tem que ir previamente vacinado de que alguma interferência vai acontecer. Né? Aliás, eu sugeriria a vocês e aos nossos ouvintes que o presidente nomeasse o doutor Macedo, que salvou a vida dele, operou 3 vezes, é um grande professor, talvez um dos maiores cirurgiões do Brasil. E aí ele pode falar, nomeei por gratidão. Esse foi o critério. Né? Agora, se o doutor Macedo, que eu não tenho a honra de conhecer pessoalmente, disser, eu preciso nomear esse assessor e esse assessor, que esses são especializados na área específica da imunologia. Aí ele vai ser o anteparo moral, técnico de qualquer crítica, de qualquer outro palhaço que queira usar politicamente essa pandemia. Por outro lado, quando você tem uma indicação desse tipo extremamente técnica, o perfil pode não saber operar politicamente. Exatamente. E aí vai tomar tanta burdoada que o governo não vai continuar não funcionando. Então você tem que ter alguém que seja técnico, mas que tenha um manejo político para dominar os malucos, torar centrão. Eu acho isso, do doutor Macedo. Ele era um grande médico, um dos luminares do Albert Einstein. Até que a rede Dor construiu um hospital para ele sob encomenda, sob design. Então, ele sabe tratar até com empresários que prestigiavam e tinham tanta confiança nele que fizeram um investimento de grande vulto para que o Brasil tivesse um hospital de excelência. Não que os outros não sejam de excelência, mas os outros tiveram interferências políticas brutais. Vocês se lembram que um antigo presidente de triste memória só se tratava do sírio-libanês. Não sei por que motivo o sírio-libanês... A gente tem um prefeito também, né? Exato. Só para fazer esse complemento. Exatamente. Não, e o prefeito não se vê nenhuma notícia nos jornais se ele melhorou ou piorou, se ainda está no hospital ou se já saiu. Supostamente ele melhorou. Pois é, enfim. Eu acho que ele deveria renunciar, porque ele não tem condição de ser prefeito. Isso é louco. A cada 3 semanas o prefeito precisa ir para o hospital se internar. O cara, olha o absurdo. O cara, ele prefere, ele morre, ele desgasta o sistema imunológico dele, mas ele não solta o poder. Desculpa, eu fiz essa digressão, mas que eu achei ela relevante. Tem razão. O problema não é esse só. Toda a lealdade, ainda mais no campo político, presume uma contrapartida. Que contrapartida ele pode receber agora que o estado de saúde dele se agrava dia a dia? Isso é visível nos vídeos que a gente tem visto. Né? Uhum. Não, e o pior é a contradição, né? A prefeitura e o governo do estado dizendo vistam máscara, vistam máscara, vistam máscara. E a gente cansou de ver o prefeito em aparições públicas sem máscara. E uma pessoa que se sabe com problema imunológico, né? Então, uma contradição total. A imagem não bate com a realidade. Exatamente. O discurso é diferente da atitude. Essa que é a tese. E, inclusive, o prefeito sempre com o cabelo cortadinho, enquanto nós aqui de ursos, que fazem mais de 2 meses que não temos acesso aos barbeiros que, gentilissimamente e humanisticamente, prefeito e governador impedem do sujeito cujo ganha-pão depende da presença física do cliente. Né? Exato. Por isso que o presidente declarou atividade essencial. Né? Enfim, eu acho que nós estamos ao bordo de uma guerra civil, porque daqui a pouco, entre morrer de fome e morrer lutando, as pessoas vão preferir morrer lutando. Então, e a gente precisaria de um ministro da Saúde que pudesse colocar, inclusive, todos os órgãos regionais de saúde, sejam as secretarias de saúde, sejam as fundações, inclusive, que estão subordinadas, como a Fiocruz está subordinada ao Ministério da Saúde, né?
colocar todo mundo na linha. Porque a Fiocruz, em vez de estar fazendo pesquisa, está emitindo manifesto político. Manifesto político. Manifesto político ideológico. Isso é loucura. Eu vi, depois a gente vai entrar e abrir alguns dos documentos e mostrar, acho que dá para a gente mostrar para as pessoas, para explicar para elas que uma entidade que deveria estar focada em produção de conteúdo científico está emitindo guia sociológico, está lá escrito, guia sociológico, com instrução para produção de conteúdo, ou seja, virou até guia de instrução para youtuber. Sim, mas vejam bem, isso na Fiocruz acontece desde a época em que ela era presidida pelo médico Sérgio Arouca, que era ligado ao antigo Partido Comunista do Brasil. Então, ali a instituição já vem de uma longa tradição de politização pelo viés comunista-socialista de suas teses supostamente médicas. Então, como é que você vai discutir com isso? Não vai discutir. Então, você tem que mostrar, como você, Elcio, fez muito bem, pegou o estudo da Fiocruz e deu aquela dissecada, mostrando ali os pontos conflitantes, os pontos em que o suposto discurso científico, na verdade, está sendo mascarado, está servindo de peça de teatro para um discurso político. Eu quero só fazer uma observação. Esses documentos que a Fiocruz produziu parecem os haikais que o Milor Fernandes publicava no Pasquim. Eu vou só dizer Quando eu era pequeno, tirava água do poço. Agora que eu sou grande, perdi o balde. Quer dizer, exatamente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É que assim, eu acho que na medida em que eles operavam num plano secundário e eles tinham basicamente zero relevância no debate público, zero relevância, eu digo, eles não estavam em evidência, né? Porque eu estou tentando lembrar a palavra, acho que é evidência. Awareness. Eles não tinham nenhum awareness no cenário do debate público. Até que eles podiam fazer isso e passar desapercebido. Agora eles estão no centro do debate público e eles insistem. Eles não estão, acho que eles não perceberam que se até agora colou era porque ninguém percebia. Mas agora que todo mundo está com olhos clínicos para o que eles estão fazendo, eles não se tocaram de que as loucuras que eles estão fazendo e os documentos que eles estão emitindo, e esses documentos emitidos sendo considerados pelas autoridades públicas como documento científico, é um absurdo. Aquilo lá é uma quimera, né? No sentido baconiano da palavra. Então, assim, aquilo de científico não tem nada, não existe método. Se você pegar muitos dos documentos, desses guias que foram emitidos num contexto de orientar as autoridades, são baseados em notícia. Notícia vale tudo. É isso. Notícia trabalho científico é esse. Notícia um sistema verdadeira e fake news, né? E é um sistema de retroalimentação. Eu produzo. Primeiro que o estudo que eu estou produzindo, ele está sendo produzido para justificar o que eu quero. E eu vou pegar um monte de matéria e eu vou cherry pick todos os estudos que vão embasar, porque o objetivo é o estudo, todos os insumos embasarem o meu resultado. E não é eu produzir um estudo que, inclusive, pode contradizer o que eu esperava. Que esse é um dos maiores problemas da academia hoje, mas não é no Brasil, é no mundo inteiro. O negão da Chatuba, lá em Nova Iguaçu, pergunta o que é cherry pick. Ele ficou preocupado com a expressão. É uma escolha seletiva da cherry pick. Seria você colher a cereja, né? Como a cereja é a cereja do bolo, as pessoas elas selecionam aquilo que elas bem entenderem para poder colocar em cima do bolo que elas estão preparando. Tá? Acho que isso é uma descrição
Razoável. Da mesma forma que nos estudos eles fazem comparações absurdas e dizem que é razoável considerar que a gente pode aplicar o estudo feito na Escandinávia com a população escandinava e replicar aqui no Brasil. Isso é muito louco. A mania, a terrível mania que o Brasil tem, né? O povo macaquito, né? Adora copiar ideias fora do lugar que não são adequadas à nossa realidade e saem copiando e os poderosos de plantão saem aplicando, que é o que a gente está vendo acontecer nessa crise do coronavírus, né? Já copiaram várias ideias da Europa que não tem nenhuma relação com a gente. Mas voltando a esse estudo da Fiocruz. Esse estudo, todo estudo deve ter uma base, né? Ele foi baseado em algum lugar. De onde esse pessoal da Fiocruz, em que países eles se inspiraram para criar para dar soluções que se aplicassem à realidade brasileira, caro Elcio? Da parte que eu estudei e analisei os documentos preparados pela Fiocruz, você não sendo feita uma avaliação de critério multifatorial que considere as idiosincrasias brasileiras para você poder aplicar, porque eu não sou contra aplicar um conceito alienígena, na medida em que você consiga fazer as correções necessárias para você aplicar esse conceito, considerando a realidade, porque toda realidade ela é multivariada em questão de fatores. Então, na medida em que você considere todos os fatores na aplicação de conceitos alienígenas, ok, eu acho que a especulação seria válida, mas não é esse o caso. Existe uma consideração de N institutos ou N pesquisas de outros países, tá? Quando a gente diz alienígena, é um conceito de outro país ou outros países, tá? Ou informações de outros países. Você tem, num caso, por exemplo, de consideração na medida de tentar projetar o que seria o índice de contágio aqui no Brasil, eles importaram um conceito de um estudo de campo que foi feito na Bélgica, Holanda, Finlândia, Reino Unido, Alemanha, Luxemburgo. Itália, Luxemburgo, e está me fugindo um país. Enfim, o único país por exemplo, o único país que você poderia considerar muito próximo desses 8 países, eu vou lembrar até o final qual é o oitavo país. A Itália. Seria a Itália, o único país que a gente poderia considerar por uma questão hereditária, mas ainda assim, numa análise multifatorial, a gente deveria considerar que o clima tem um impacto relevantíssimo em como o vírus vai se disseminar. Né? Então, assim, tanto isso quanto esse estudo, que era de índice de contágio, era um estudo de índice de contágio considerado no contexto do H1N1. Então, assim, quando vocês verem as pessoas, quando você vê o presidente, não, porque o presidente comparou com uma gripezinha. Os cientistas também estão comparando com a gripe. Então, assim, alto lá, cara pálida. Vamos tomar cuidado quando você quiser criticar, porque, inclusive, os caras que estão embasando os estudos, que estão promovendo todas essas medidas draconianas, estão comparando com a gripe. Tá? Então, tá todo mundo comparando com a gripe. Beleza? Estamos juntos na mesma página, então ninguém pode ficar putinho se alguém falar. Pode ficar puto se falou, não é uma gripezinha, é uma gripezona. Mas se ficar puto porque falou gripe, você que está errado, cara, e você precisa estudar. Tá? Num contexto das medidas que vêm sendo impostas, isso é na questão do contágio, lá para vocês, para eles entreterem a ideia de como deveria ser estipulado o índice de contato dos brasileiros, eles importaram esse estudo e eles assumiram que isso poderia ser aplicado razoavelmente. Alguém colocar a expressão razoavelmente num contexto de um índice
que considera um estudo de campo feito em países com características e idiosincrasias muito diferentes da brasileira, e falar razoavelmente aplicável, eu já não consigo levar a sério essas pessoas. Então, assim, na medida em que eles estabeleceram esse índice como base para aplicar como que vai se dar a projeção do contágio, já cai por terra, para mim, toda a tese ele seria um estudo preliminar, né? Deixa eu ver, isso é um highlight que eu estou fazendo, eu não estou entrando, se der tempo a gente entra em mais méritos, eu vou passar algumas características específicas de cada um dos estudos, né? São 2 estudos, basicamente, da Fiocruz, que foram publicados. Na medida em que eles aplicam, então, assim, vamos só desenvolver um pouco melhor esse estudo, a gente vai para o próximo. Na medida em que eles aplicam esse conceito de contágio com esse viés, você já não vai ter uma projeção real em relação à realidade brasileira. Você não vai conseguir ter, porque a própria realidade brasileira é uma multirrealidade dada diferentes contextos de diferentes regiões. Essa análise é uma análise da macro-região São Paulo-Rio. São regiões que eu consideraria extremamente diferentes, né? Por exemplo, em questão de clima, elas são bem diferentes. Na verdade, Rio de Janeiro e São Paulo têm 2 climas muito diferentes. E aí os caras pegam um estudo e comparam Rio e São Paulo com a Finlândia e com Luxemburgo. E querem que a gente... Não, o estudo está certíssimo, maravilha. Populações parecidíssimas, realidades geográficas, climáticas parecidíssimas. Não, é dose para mamute, né? Eu acho que seria até válido, eu vou abrir aqui, só para eu mostrar o trecho que eu estou mencionando para as pessoas, porque também não... Só para não ficar numa situação de, ele está dizendo, mas ele não está mostrando onde é que está. Tá? Vamos pegar aqui. Vou compartilhar a tela com vocês agora. Tá? Vocês estão vendo aí? Não. Agora sim. Tá. Então, vamos lá. Esse daqui é o estudo, tá? Esse é o estudo que ele é um pré-print, tá? Se vocês repararem aqui em cima está escrito esse pré-print que não foi certificado por revisão de pares, tá? Depois a gente vai entrar em questão da consideração do pré-print e da não revisão por pares, tá? Então, impacto esperado da epidemia de Covid-19 numa grande área metropolitana no Brasil, tá? Aqui estão os nomes das pessoas, tá? Caso vocês queiram procurar alguns culpados ou pessoas que foram inseridas no meio dessa guerra e entraram de gato no navio, pode ter tanto um quanto o outro nessa lista aqui, mas está aqui o nome deles para vocês. Não, e o que é mais interessante é que a gente vê o estudo está produzido na língua da rainha da Inglaterra, não está produzido na língua portuguesa. Mas isso nesse contexto... Mas faz parte, bonito, faz parte. É parte do processo de revisão acadêmica. Mas eles também, exato, eles não fizeram, não tem um correspondente em português, por exemplo. Peraí, né? Eu acho que isso daqui tem, para mim, a cara não disso daqui a entidade não se chama Fiocruz, né? É Fiocruz, né? Exato. Tá? Então, assim, vamos pegar aqui a conclusão de cara, tá? Porque eu não quero entrar muito em questões específicas, como, por exemplo,
quais foram as premissas que eles estabeleceram aqui para fazer a análise Monte Carlo deles, que eles fizeram em 100 mil com 100 mil simulações, entendeu? Tipo, eu acho que isso daqui a gente pode levar isso para um nível de discussão efetivo com alguns cientistas. Mas na medida em que a gente consiga avaliar tanto premissas quanto conclusões, é uma questão de análise de bom senso, tá, gente? Não é... Aqui a gente não está cagando regra acadêmica, tá? E a gente tem que tocar um pouco na questão prática, né? Sim. Até agora, o que foi feito sobre esse coronavírus foi tudo na base do chute, né? Porque Exato. qual é a grande falha? A falha está sendo no mundo todo, mas muito forte no Brasil. Aconteceu muito pouca testagem para a gente saber que área realmente foi afetada e como foi afetada por essa pandemia. Então, aqui está se agindo no chute. Então, tem lugares que você está mandando fechar que não precisava fechar. Então, você poderia ter um método muito mais tranquilo de lidar com essa questão do que foi o lockdown econômico que foi promovido aqui. A gente vai ter setores que vão ser arrasados economicamente. Setor de hotelaria, setor de restaurante e setor de aviação vai ser dizimado. E de serviços pessoais. Estão todos os barbeiros e salões de beleza fechados. Academias vão quebrar bonito, com certeza. Então, aqui eu vou seguir, só para ressaltar, essa versão desse estudo está aqui constando como 17 de março de 2020, tá bom? Então, já tem pelo menos 2 meses. Isso, para mim, é um fator a se considerar na medida em que a gente, numa situação de emergência, a gente está vendo as medidas se fazendo num estudo de 2 meses, que até agora nenhuma notícia sobre revisões por pares, tá? Inclusive em questão lá do portal do pré-print. Bom, vamos aqui seguir. Em 20 de janeiro, blá, 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 OMS, blá, 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 Hubei, blá, 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 Wuhan, blá, 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 gente. Porque, assim, eu acho que mencionar as questões de OMS, China, não são relevantes nesse exato momento. Vamos aqui, objetivos. O objetivo desse estudo é verificar o impacto de uma epidemia de Covid-19 na região metropolitana de São Paulo, Brasil. Beleza. Limitações. Questão de variável P, variável de probabilidade, entre diferentes grupos de idade e que cada caso severo e crítico vai ser hospitalizado, assim como a capacidade de detecção em todo o sistema primário de saúde não se altere durante a epidemia, tá? Essas são as limitações que eles estabeleceram, né? Que a gente poderia chamar de qualificadoras, né? Conclusão. Supondo que os parâmetros reportados na literatura que eles cherry-picked, ou que eles fizeram uma escolha seletiva, se aplicam na cidade de São Paulo, nosso estudo mostra que é esperado que o impacto da Covid-19 seja importante. Você está vendo aqui a ciência do óbvio, né? Porque no dia 17 de março, a gente já tinha um impacto importante em quase todas as cidades do mundo. Então, assim, o cara é o comentarista do óbvio aqui. Ele queria provar algo que já estava claro para todo mundo, mas ele ainda assim ele quis deixar claro que ele é um comentarista do óbvio. Esse é o primeiro estudo para um importante centro metropolitano no hemisfério sul, e nós acreditamos que que ele pode providenciar aos reguladores com prognóstico do ônus que a pandemia vai
causar não só no Brasil, mas em outras zonas tropicais, permitindo a estimativa de casos totais, de hospitalização e de mortes em suporte ao gerenciamento da emergência de saúde pública causada pelo vírus. Né? Então, assim, beleza. Essas conclusões, vamos manter essas conclusões em mente conforme a gente for avançando aqui. Eu vou pular a introdução, porque eles estão falando da China e eu quero que se dane. A gente sabe qual que é a realidade do sistema de saúde do Brasil. A gente sabe quantas pessoas moram em São Paulo. Então, aqui, vamos entrar aqui. Materiais e métodos, né? Aqui é curioso que eles já fazem a avaliação num contexto de faixa etária, ok, válida, e eles estão extraindo isso do IBGE, né, para basear esse modelo. E vamos repetir, esse modelo foi baseado na gripe, no ataque da influenza, tá? Nada tem a ver com coronavírus ainda, é isso. Tá. Eu vou pular essa, porque aqui é toda a construção do modelo de expansão da doença. Peraí. Aqui, pronto, vamos lá. Aquilo que eu estava falando sobre índice de contato, né? Matriz de contato. Existem alguns estudos determinando a matriz de contato para diferentes regiões do mundo, mas nenhum para qualquer cidade brasileira. Ok, beleza. Então, nós consideramos o estudo na referência 29, que é esse estudo que a gente citou, estudo de campo nesses determinados países que a gente citou, onde a matriz de contato foi determinada em estudos de campo de 8 diferentes países europeus, e eles não se dão o trabalho de mencionar os países europeus aqui. Eles só mencionam países europeus. Entendi, muito científico. A nossa hipótese de trabalho foi que esses resultados podem ser razoavelmente transpostos para a região metropolitana de São Paulo. Com base no Beleza. quê? Considerando o quê? Eu gostaria de fazer uma pequena intervenção. Faça, O antigo diretor de marketing da General Motors para a América Latina falou, uns 20 anos atrás, que nenhum vendedor de loja de automóveis, obviamente, da rede da General Motors, conseguia vender carro nenhum no Brasil se ele não tocasse fisicamente o eventual comprador. Né? Para você ver que é uma outra realidade. Esse senhor era europeu, então ele estava bem atento que o que na Inglaterra é uma grosseria você bater nas costas de alguém ou dar a mão para o sujeito sem ele ter estendido para você anteriormente. Aqui é condição sine qua non de venda. Então, é só para isso que eu queria lembrar vocês. Tá. A nossa cultura é completamente diferente. Então, você vai querer comparar a gente com Luxemburgo, com a gelada Finlândia, quer dizer, negócio, coisa de louco, né? Coisa de louco. Sim, e assim, só para as pessoas entenderem, não ficarem alarmadas, o ponto é o seguinte, a gente está discutindo um fator que entraria numa análise multifatorial, que sabe-se lá quantos fatores seriam necessários para você poder pintar um cenário especulativo, coerente e próximo à realidade. A única discussão que a gente está propondo aqui essas avaliações, elas não estão nem próximas da realidade. Você já desconsidera aqui uma realidade básica do brasileiro, que o brasileiro é um povo de muito contato. Não, e o pior, né? Tudo isso aí, pseudo, supostamente científico, que está sendo alegado nesse estudo aí, escrito em javanês sofisticado, tudo isso pode estar embasando nossas autoridades de saúde para as ações equivocadas que eles estão tomando agora no combate ao coronavírus. Esse é um assunto que a gente tem que bater duro. Por quê? O sistema de saúde no Brasil sempre foi duramente criticado
pela população. Está no imaginário popular criticar que a saúde não funciona no Brasil. E eu não sei, sinceramente, eu não sei se isso é bem verdade, não. Eu acho que o brasileiro, culturalmente, tem uma mania muito grande de procurar médico excessivamente, além do necessário. E ele sobrecarrega tanto a saúde pública quanto o plano de saúde. E aí, essa saúde nunca funciona direito. Tem um outro aspecto também dessa saúde ser extremamente mal gerenciada, né? E sofrer um grande impacto, além da má gerência, da corrupção do setor de saúde, que é dominado por cartéis. Então, olha só como é que o assunto é altamente complexo. E agora a gente está vendo uma crise de coronavírus em que as autoridades, a maioria delas, não está aproveitando para mudar, para melhorar ou para dar uma gestão eficiente do modelo de saúde. O ministro de Saúde que saiu, o primeiro, Mandetta, o ministro da Saúde que saiu agora, não durou nem um mês, e o próximo que vai entrar, eu duvido que eles vão tratar da questão estruturante da saúde, ou seja, fazer a saúde funcionar de verdade no Brasil. Esse que é o grande objetivo, que a Covid-19 chegou, daqui a pouco ela sai, vem a Covid-20, Covid-21, influenza, dengue, e por aí vai. E a gente continua com o mesmo, patinando do mesmo jeito? É isso que a gente tem que mudar. Tá. Vamos só acabar, então, esse daqui. Possivelmente a gente pode ter algum problema em ter mostrado isso, tá? Mas foda-se. Agora. Sorry. Desculpa pelo palavrão também. Então, assim... Não, mas isso já é linguagem ministerial. Isso é público. Isso é público. Está lá no site. Se está lá no site, está lá no site. Pô, botar. Quem mandou botar? Pois é. Pode pedir, fazer o copyright claim e tomar, se vocês quiserem, essa instituição aqui do pré-print. Se quiser o revenue. If you want the revenue for this video, I don't care. Just as long as you let us use this, tá? Já deixei a mensagem aqui. Depois eu vou mandar um e-mail para eles, tá? Tá, não, assim, só para deixar avisado. Então, enfim, eis a questão. A gente está fazendo a gente está vendo aqui esse estudo transpor uma hipótese que em nenhum cenário whatsoever, em nenhuma consideração, a gente poderia considerar isso razoável sem que existisse um estágio de avaliação de quais são as características próprias dessa região para você fazer uma interpretação, uma adaptação clara desse sistema no contexto de São Paulo. A gente não está vendo isso acontecer aqui. O que a gente está vendo é eles falando, dado que as matrizes de contato desses diferentes países não variam significantemente, por que será? Porque eles têm, bem ou mal, eles fora... Talvez não no caso da Itália, mas no contexto dos outros 7 países, eu especularia que, inclusive, da Itália, por uma questão hereditária em algumas áreas, é possível sim comparar. Desculpa, eu perdi a linha do pensamento. Ele é aplicável, ele não vai variar significantemente no caso deles, mas aqui vai. Então você está, na verdade, pegando aqui, dado que essas matrizes de contato para esses diferentes países não variam significantemente, nós tomamos a média dessas matrizes de contato e vamos aplicar na nossa. Algum tipo de brincadeira, isso? Vamos ensinar javanês para o povo brasileiro, dando para ele uma teoria que os seus governantes imbecis e corruptos vão poder se embasar para fazer uma política de saúde. É brincadeira, né? É dose para mamute, repito. E assim, deixa eu deixar bem claro, eu espero que eu esteja errado. Eu posso estar falando besteira, eu estou analisando isso de uma perspectiva crítica, tá? Eu não sou um mongoloide, mas eu não sou um cientista da medicina. Então, fiquem à vontade para fazer as considerações de vocês e comentar aqui, dar a contribuição de vocês.
Na medida do que eu li, eu não vi eu só vi a referência, vocês estão aqui acompanhando comigo, eu só estou vendo uma referência de importação e sem a adaptação que seria necessária no contexto de informações brasileiras, do povo brasileiro, das condições climáticas brasileiras, das condições culturais brasileiras, na questão da adaptação desses conceitos que eles estão importando. Na verdade, não. A gente está vendo eles inovando nos conceitos e fazendo, inclusive, uma média. Se o Serrano e o Elcio me permitirem... Permito, total. Floor is yours. Eu lembrar que existe um brilhantíssimo homem que passou 2 anos na Suíça estudando guerra bacteriológica, química e radioativa. E esse senhor ainda está bem de saúde e não sei se o Elcio e o Serrano gostariam que eu dissesse o nome dele. Mas é uma pessoa das minhas relações que eu reputo um gênio. Então, por que esses cidadãos aí não vão procurar quem estudou? Não foi aqui na Faculdade da Periferia, em Geneve, às expensas da Organização das Nações Unidas, que tem uma sede em Geneve, que era o antigo Palácio da Liga das Nações, que antecedeu a ONU, e onde todos os interlocutores dele tinham o mesmo status de conhecimento, de experiência de vida e de integridade científica, de integridade pessoal. Enfim, depois, se vocês quiserem, eu digo o nome dele. Muito bem, tinha que conseguir conversar com essa pessoa, que aí seria uma conversa interessante, né? Pois é. Não, e alguém que estudou 2 anos esse assunto. Talvez se dividisse certinho, foram 8 meses para cada ramo. 8 meses para o ramo bacteriológico, 8 meses para o ramo químico e 8 meses para o ramo radiológico. Ou seja, alguém que levou a sério e tem uma visão prática da coisa. Exatamente. Tá? Então, assim, daqui a gente vai ver todo o desenvolvimento desse modelo que está enviesado, na minha opinião, com inserção de informações que não são aplicáveis, ou minimamente deveria estar lá highlighted, ou pelo menos explícito, olha, todo esse raciocínio, ele fica sujeito à nossa capacidade de adaptar esse estudo que a gente razoavelmente está aplicando nesse exato momento, de matriz de contato, para considerar a realidade brasileira em questões culturais, em questões casuísticas de variação de temperatura. As pessoas elas vão tender a se tocar mais ou menos em determinada situação, em determinado clima, em determinada localidade. Não sei. Não existiu essa ressalva ali, que era ali que deveria estar mencionada essa ressalva. E não existia. Então, assim, eles estão simplesmente importando e aplicando e ponto. Para não falar outra coisa. Então, mas essa é uma tradição, tradição da chamada academia brasileira. A gente pega muitos conceitos, teorias, né, modelos estatísticos que são aplicados no exterior, mas esses modelos não podem ser aplicados aqui no Brasil da mesma maneira, sem um estudo mais sério. E o que acontece? O poder público, né, até empresários, se apegam a esses estudos e vêm com teorias e tentam aplicar aqui teorias que não têm o menor jeito de ser aplicado no Brasil. E a gente vive como ratinho de laboratório, servindo de teste para essas maluquices. Não, vide o exemplo que o Pedro acabou de dar. Você não vende um carro sem tocar na pessoa. Conceito de contato, tá? Esse é um exemplo específico e muito, assim, com certeza muito difundido, mas assim, é um exemplo em uma situação. Quantas milhões de situações não seriam necessárias serem consideradas numa questão de estudo efetivo
para você poder fazer esse tipo, para você poder contrapor em relação à premissa que você está assumindo, utilizando aquela matriz de contato. Vem a calhar. Em restaurantes finos, chega o garçom e dá a mão para os clientes que já estão sentados na mesa, portanto, já lavaram as mãos antes. Né? Uhum. Ele acha que está fazendo um brilhareco de dizer que ele está solidário com os clientes ou tem empatia com os clientes. Mas, do ponto de vista de higiene, o sujeito já lavou a mão para almoçar ou para jantar e ele vai lá e dá a mão. E se você falar alguma coisa, ele ainda fica ofendido. Fala assim, você, com a sua soberba, não quer dar a mão para pobre. Como dizia o samba, não carrega embrulho. Não, então, a cultura brasileira é completamente diferente. E a gente tem que entender, os governantes, principalmente... Posso pedir para vocês, só para a gente acabar aqui, para fechar esse documento e voltar para a tela vamos matar o documento. Então, aqui a gente chegou em resultados e discussões, tá? Com o estabelecimento da epidemia numa região delimitada geograficamente, uma mudança de comportamento é esperada na população em um lapso temporal curto, bem como oficiais do governo e autoridades de saúde a intervirem com medidas drásticas de maneira a reduzir os contatos e, de tal forma, a propagação da doença. Então, isso aí serve de justificativa para o lockdown, ou seja, não pode haver contato de nenhuma espécie, mas isso daí, do ponto de vista de uma epidemia, é bastante anticientífico, porque qualquer idiota sabe que toda pandemia ela tem que ter o seu pico de contaminação para depois ela encontrar a sua própria cura. Ou então você vai fazer uma vacinação em massa que vai antecipar essa contaminação que vai gerar a cura natural, né? As pessoas terem a defesa contra o vírus. Não, então a gente está fazendo o contrário de tudo. Está mandando isolar para eliminar o contato. Calma, porque vai ficar pior mais para frente. Eu vou mostrar depois. Eu não vou entrar no outro estudo, porque o outro estudo aquilo não é nem um estudo científico médico, aquilo lá é um estudo sociológico econômico. Eu vou fazer eu vou bem rápido, mas só para mostrar o que eles estão colocando lá como informação. Mas aquilo lá não é um estudo médico científico. Detalhe, ele foi protocolado num sistema de saúde, tá? E ele fazendo análise socioeconômica. Tipo, você está louco? Não faz nem sentido você... Beleza, eu acho que você pode fazer um estudo sociológico-econômico, mas não é o lugar certo, a Fiocruz, e nem aonde vocês protocolaram esse estudo. E eu tenderia a dizer que isso daí foi plantado para justificar todas essas medidas, mas isso daí, na medida em que seja avaliado e peer-reviewed, eu quero ver. Porque depois do peer review desses negócios, e eu quero ver gente séria fazendo, eu não quero ver esse sistema de circle jerk, que é o sistema acadêmico que eles se retroalimentam. Eu quero ver gente séria comentando esses estudos aqui. Eu quero estar errado, tá certo? Eu quero estar errado. Eu quero que as pessoas aqui venham e falem, não, você está errado, você está falando merda, você não sabe o que você está falando. Eu realmente quero. Mas o que os meus olhos estão vendo não conseguem, não me dizem isso. Não me dizem isso. Me dizem que isso daqui é um documento plantado para justificar essas ações políticas e ele não tem embasamento científico. Tá? Porque quando você me propõe todas essas importações sem consideração multifatorial das idiosincrasias do nosso país e simplesmente aplica... de uma maneira impositiva, e você me diz depois aqui, sem prejuízo disso, a nossa abordagem se empresta facilmente para modelar intervenções específicas, como, por exemplo, fechamento de escolas e... usando de maneira análoga o período escolar como forçoso na matriz de contato,
comumente usado para estudar oscilações periódicas, tá? Então, beleza. Olha o que eles estão propondo. Eles estão propondo esse estudo como um estudo justificativo de medidas de intervenção pública em contexto de liberdades das pessoas. Essa é a interpretação que eu estou fazendo. Eu posso estar errado. Pessoas me digam. Eu faço questão de estar... Eu gostaria muito de estar errado, mas é isso que eu estou lendo aqui. Eu não vou desenvolver mais aqui, porque para mim não faz sentido nesse contexto. Eu acho que, na medida aqui da conclusão, medidas para limitar a dispersão da doença serão necessárias para diminuir o crescimento epidêmico e prevenir o desgaste do sistema de UTIs e de camas hospitalares. Enfim, acho que é isso que tem para a gente ver aqui. Eu acho que a referência está aqui. Quem quiser o nome está aqui. Ó. Expected Impact of COVID-19 Outbreak in a Major Metropolitan Area in Brazil. A gente vai colocar o link lá embaixo no vídeo também, para vocês poderem acessar. E as pessoas que tiverem envergadura e vontade de ajudar a gente nessa análise, por favor, façam seus comentários e corrijam a gente onde a gente está errado, mostrem para a gente o que a gente não está vendo e vamos seguir aqui para frente. Tá? Acho que vamos continuar um pouco mais a nossa discussão. Acho que assim, deu para mostrar um pouco qual é a situação que a gente está por esse estudo. O que fazer? Deu para mostrar como a gente continua muito perdido em relação a coisas essenciais que precisam ser resolvidas no Brasil. Isso para mim é o mais assustador. E a crise do coronavírus ela foi politizada indevidamente e gerou um caos econômico que também não era esperado e que matou todo um trabalho de um ano de governo do Bolsonaro, que vinha tentando recuperar a economia depois dos anos de desastre, de má gestão ruim e criminosa da Petelândia. Então, agora nós vamos pagar um preço absurdo por esse pequeno momentinho, por esse lockoutzinho aí, que já vai para 90 dias. Quem poderia imaginar que a gente ia ficar 90 dias aí quase sem fazer nada, paralisado por força de decretos, por força de um autoritarismo que renasceu. Descobriram um autoritarismo latente renasceu dentro da nossa legislação. E nós agora estamos sendo obrigados a aturar essas ordens superiores. Todo mundo na expectativa de quando vai voltar à normalidade. E essa normalidade cada vez parecendo mais distante. Esse é o grande paradoxo. Eu acho que eu estou mais impressionado com a passividade da população. Mas eu não deixo de pensar que algum dia alguém desesperado, porque não tem o que comer, nem dar de comer à sua própria família, vai sair para matar ou para morrer na rua. Então, o dia que acontecer isso, eu acho que, então, os semideuses, ditadorzinhos, vão se dar conta de que eles também estão correndo risco, não é só a população, principalmente a mais pobre, que não tem reserva nenhuma e trabalha da mão para a boca, trabalha de manhã para comer à noite. Então, esse ponto, eu peço licença para contar um fato que eu não presenciei fisicamente, mas estava a 200 metros ou 300 metros do local do ocorrido. A Avenida 9 de Julho, em Buenos Aires, que é a mais larga do mundo, tem nomes diferentes nas duas beiradas. Uma mais próxima ao rio chama-se Carlos Pellegrini e a outra chama-se Cerrito. Os piqueteiros, que naquela época, isso já foi
lá pelo ano 2005, se não me engano, fecharam a rua Carlos Pellegrini. E o senhor, que estava com a senhora para dar à luz, pediu licença para passar, para levá-la para o hospital. E eles não deixaram, para mostrar a sua arrogância de que eles que fechavam a rua. Ele engatou uma primeira e passou em cima de 4 ou 5. Porque aí o problema de um eventual processo era para depois. Naquele momento, ele queria salvar a mulher e o filho, que estava para nascer. Vai acontecer aqui também. É aquela história, né? Nós estamos agora vivendo aquela escalada do conformismo covarde. Daqui a pouco a gente pode entrar nessa etapa aí de jacobinismo, que a gente Exatamente, é isso aí. a ela. O cara perde a paciência e vai para o pau. É isso. Sobre toda a história, o povo arrancou o Luís XVI de Versailles e levou a força para Paris de volta, de onde ele só saiu sem a cabeça. É isso aí. Eu vou só fazer um adendo aqui, porque eu acho que é válido, tá? Porque, eventualmente, se alguém vier brigar com a gente, porque vocês mostraram um negócio que não podia ser mostrado. Eu estou mostrando esse negócio porque, justamente, o negócio que não podia ser considerado para a política pública e nem pela imprensa, está sendo considerado, cara. Então, se já virou a festa a casa da mãe Joana isso daqui, então vamos mostrar a realidade. Meu problema é o seguinte. Vamos clicar aqui. Esse é o site do pré-print, tá? Onde são feitas as publicações dos pré-prints. O aviso que está aqui. Pré-prints são relatórios de trabalho preliminares que não foram certificados por revisão de pares. Eles não podem ser considerados em prática clínica, em diretrizes de prática clínica, ou comportamentos relacionados à saúde e não deveriam ser reportados na mídia de notícias como informação estabelecida. Tá certo? Então, assim, alguém me explica por que o Instituto Butantan está colocando numa página denominada publicações científicas, algo que não é uma publicação científica, tá? É um estudo, é um relatório preliminar de estudo. Não deveria estar aqui. Não deveria estar nessa página. Porque os jornalistas vão, e todo mundo está cherry picking. Então, assim, isso daqui, eu quero saber do Dimas Covas e eu quero saber do governador. Esses são os estudos, é esse daqui, ó, esse estudinho da Fiocruz aqui, porque esses são os únicos 2 estudos de consideração de medidas de isolamento social que eu vi nessa página, tá? Esse daqui, eu quero saber, eles mencionam aqui alguma questão dele não ter sido peer-reviewed, mas foda-se. A questão é que está aqui. Esse daqui é um estudo sendo considerado nas questões das medidas de isolamento. Vamos lá, tem outros aqui de tratamentos, etc. Vamos lá, cadê? O segundo estudo, que é aquele estudo sociológico-econômico, socioeconômico, que fala, meu, você está de brincadeira. Aqui, ó. Assessing the potential impacts of COVID-19 in Brazil. Mobility, morbidity and impact to the health system. Bonito, hein? Título bonito. Em inglês fica bonito o negócio. Entendeu? Mobilidade, morbidade e impacto do sistema de saúde. Aí você entra, eles estão falando de classe social, eles estão falando de região pobre e contextos socioeconômicos dessas classes, etc. Você fala, meu, amigão, tá de brincadeira comigo? Ok, eu entendo que a parte sanitária é uma parte relevante, mas é só isso. Você não tem uma avaliação científica, você não tem uma questão de avaliação, quais são as comorbidades que mais atingem determinadas regiões? Quais são as comorbidades que as pessoas dessa determinada situação social sofrem? Porra nenhuma. Porra nenhuma. É um manifesto político. É isso que a gente está discutindo. Esse momento da Covid-19 deveria ter sido o momento para despertar as nossas autoridades para que a gente construísse um banco de dados para você ter uma gestão correta da saúde.
e até agora a gente só está vendo improviso. A gente viu os caras transformarem escola em local de emergência para atender paciente de coronavírus. Daqui a pouco volta à normalidade, como é que fica a escola? Aí nós vamos ter o problema que a escola não vai conseguir ser recuperada a tempo para voltar a ser a sala de aula normal. Então, é o país da improvisação para tudo. Tudo é feito de maneira amadora, de maneira canalha, de maneira corrupta. O que estão roubando nessa pandemia é o fim da picada. Então, assim, Isso tem que ser dito. Isso eu vou tem que colocar, ser lembrado toda hora. Eu vou colocar da seguinte maneira. Eu não vou assumir que eu estou certo. Vamos dizer que a gente estamos especulando aqui. Estamos num cenário da especulação. Vamos esquecer qualquer afirmativa que a gente fez até agora. Vamos esquecer. São esses os estudos que o governador e o diretor do Instituto Butantan estão se baseando? É isso que eu quero saber. Esses são os estudos? Porque eles já foram indagados pelo Augusto Nunes, no Pingo dos Is, que eu particularmente acho que ele deveria ter apertado mais e ele deveria ter se negado a continuar a entrevista, porque o Dória não respondeu a pergunta dele. Ele perguntou: quais são esses estudos, governador? Governador, são estudos internacionais, referenciados, blá, blá, blá. Quais são os estudos? Ele perguntou pela segunda vez. Teve a mesma resposta. Eu perguntaria a terceira e eu falaria: a minha participação nessa entrevista, minha continuação na participação dessa entrevista está sujeita à efetiva resposta dessa pergunta. Se você não respondeu, sai. Não precisa ofender o cara, não precisa fazer nada. É assim, se você não responder, eu vou me retirar dessa entrevista, porque a partir disso eu posso assumir que você não vai responder nenhuma pergunta que eu vou fazer. Então, mas esse é o mau hábito das autoridades brasileiras. Cada um responde o que lhe convém, em várias situações. Cadê o Augusto Nunes machão? Mas isso é uma técnica. Cadê o Augusto Nunes machão? Nessa hora que eu queria ver ele ser machão. Porque dar porrada e dar e tapa na cara de outro jornalista no programa, apesar de lavar a alma de muita gente, para mim foi só ele perdendo a cabeça. E nessa hora, ele não podia perder a cabeça para o bem da população. Mas essa tática de não responder a pergunta tem um nome para quem estuda inteligência, chama-se língua de pau. Se o sujeito faz uma pergunta, você não quer responder, você fala qualquer coisa. O primeiro que introduziu em larga escala em São Paulo foi o Paulo Maluf. Ele não respondia a nenhuma pergunta que ele não quisesse responder e falava de outro assunto. Mano, lembra acho que foi o Pânico que colocou o Maluf numa van e aí ele ia parando na cidade, eles iam entrevistando as pessoas e jogavam o Maluf de dentro da van. Oi! Não tinha isso? Desculpa. Não me lembro. Um pouco. Foi recente isso. Não me lembro. Muito engraçado, cara. Enfim, era essa observação que eu queria fazer agora. Fica a pergunta aí, se eventualmente esse vídeo chegar nessas pessoas, sei lá, eu gostaria da ajuda das pessoas que estão assistindo aqui também em divulgar isso, porque eu acredito que a gente esteja fazendo perguntas importantes no contexto dessa pandemia, que eu não vi até agora ninguém fazer, pelo menos nesse nível de observação. Se as pessoas considerarem isso como a gente está considerando, por favor, ajudem a gente a fazer essas questões chegarem nessas pessoas, porque elas precisam ser responsabilizadas pelos atos delas. Entendeu? Como é que a sociedade até agora não sabe ao certo quais são os estudos que as autoridades estão se baseando? São estudos. Meu irmão, quantas vezes você acha que você vai conseguir responder dessa maneira? Para mim já deu. Você tem que começar a responder nome, instituição, quem são as pessoas que estão produzindo. Eu quero tudo. Eu não quero só são instituições renomadas. Isso não é suficiente. Isso é inadequado. E aquela questão, né? Será que nós vamos sair dessa pandemia igual a seleção brasileira que perdeu para a Alemanha na Copa de 2014 por 7-1? O futebol brasileiro, o Brasil é um país que não aprende com as derrotas, não aprende com as suas falhas. Ele repete as falhas. Eu concluí a minha participação. Quero dizer que o Brasil vai sair engrandecido da crise, porque nós produzimos comida. E
os criadores desse vírus, segundo as palavras do presidente dos Estados Unidos da América, vão continuar comendo cobre e morcego. Então, está ótimo. Então, nós vamos ter algum problema de reesquentar a economia, que eu acho muito menores do que esses magos de plantão e esses mágicos de cartola. Um deles está no Ministério da Economia, estão dizendo. Acho que o presidente Bolsonaro acertaria muito mais se não trocasse mais ministro nenhum, só trocasse o ministro da Economia. Exato. Uma vez um primeiro-ministro francês, Clemenceau, disse que a guerra era uma coisa importante demais para ficar a cargo dos militares. A economia é a mesma coisa, é uma coisa importante demais para ficar na mão de gente que só usa métodos assim esotéricos de econometria e outros. E então precisa ser alguém que conheça a vida real. Eu poria um industrial de renome, de prestígio e de honorabilidade. Também acho que é uma pessoa que é o momento, né? É o que o momento urge. Exige, exatamente. Exato, que a gente tivesse alguém que focasse na produção de riqueza. Eu vejo já assim as pessoas. Eu estava vendo alguns influenciadores de mercado financeiro, ações, etc. E eles já falam em economia real, assim, vamos falar bem da verdade, produção de riqueza, gente. Economia real. Economia real foi o que a gente teve até agora? Não, a gente teve uma economia de produção de riquezas fraquíssima. Fraquíssima. O jornalista Serrão sempre fala do Estado rentista capimonista. Que as pessoas vivem da especulação, não vivem da produção de bens palpáveis e mesmo de serviços necessários. Porque, o trabalho de um médico, de um dentista, são absolutamente relevantes, porque viabilizam as outras atividades, que alguém doente produz mal. Pois é, então é essa retomada da atividade produtiva que tem que estar na ponta da volta à normalidade depois dessa crise do coronavírus. A gente vai ter que focar nisso, o presidente vai ter que focar nisso. E pode ser que ele tenha, se ele teve agora um problema com a polêmica com a cloriquina, com o ministro da Saúde que saiu, imagino o que ele não vai ter na hora da economia, lá na hora da retomada. O pau vai comer. Eu tenho mais um adendo a fazer na questão dos estudos, porque nós que lemos o relatório que o Cruz emitiu, escorracando o presidente, entrando numa questão política que não fazia nem sentido, que você fala, essa galera tá louca, essa galera tá ideologicamente possuída e tá escrevendo um manifesto político. Eles diziam naquele relatório, porque a gente tem que se aproximar mais de como a União Europeia, que tem uma individualidade muito maior, blá, 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 a gente tem que ser que nem a Europa. Eu vou mostrar o que está escrito no relatório que eles próprios mencionam lá desse organismo da União Europeia, que eles citam como referência, que diz o seguinte, tá? Nesse trecho aqui, ó. Nesse meio, ele faz toda uma análise da questão de medidas de distanciamento social. Ele diz aqui, deveria ser deixado claro para a população que essas medidas poderiam ser estendidas em circunstâncias que demandem isso, e algumas medidas podem ser removidas ou reduzidas, enquanto outras se mantêm em lugar, né? In addition, deixa eu ver se esse era o ponto certo. In addition, plans should be drawn up. Não é esse. Ai, caramba, peraí, desculpa, gente. Não era para fazer um ensaio, mas é que tem uma menção muito clara em relação à questão da. Se eu me lembro, era nesse trecho aqui. Aqui. Desculpa, eu estava lendo o trecho errado. Fatores políticos sociais. Todo país da União Europeia tem um contexto específico social, político e constitucional. O que pode ser aceitável e factível em um contexto
pode não ser em outro. Normas e valores sociais que tenham a liberdade de movimento e de viagem como suma importância ou como primazia, podem ser sopesadas contra princípios de precaução e aceitação pública dos riscos. É importante considerar, antecipar e planejar a mitigação enquanto mantendo em mente a consideração da reação pública que as medidas de distanciamento social podem causar. Ou seja, para esses caras, não é gospel você implementar medidas draconianas. Eles sabem que as pessoas vão reagir se você começar a violar a liberdade delas. Então, assim, não existe uma abordagem tamanho único para implementar medidas de distanciamento social. Entenda-se que o Brasil, num contexto geográfico e de questões climáticas, de populacional, etc., é tão variado quanto a Europa? Sim. Sim. Não venham dizer, não, o Brasil é um país homogêneo, que nem eles estavam falando, porque no manifesto comunista deles. Não, o Brasil, a Europa é muito diversa, o Brasil também é muito diverso. Então, assim, não vem falar que a Europa é mais diversa do que o Brasil. Outra consideração aqui, note que na ausência de programas de vacinação em massa, o desenvolvimento de níveis de imunidade da população suficientes pela infecção natural, imunidade de rebanho, é a única alternativa eventual de diminuição da transmissão dentro da comunidade. Em última instância, quando a imunidade em rebanho for suficiente, as medidas de distanciamento social se tornam obsoletas. Ou seja, disseram o óbvio, o lulante, aquilo que todo mundo já sabe. Né? Não, mas esse é o documento que a galera da Fiocruz usou como base e referência. Olha o que esse documento está dizendo. E aí eles estão lá empurrando as medidas draconianas, falando, não, tem que ter isolamento social, tem que ter lockdown. É só analisar os documentos que eles estão fazendo. Se fica em casa, que fica já em encheu casa, o saco. Deles. Então, assim, já que pau que bate em Chico, bate em Francisco, agora eu quero que eles expliquem se eles leram, se eles fizeram uma leitura seletiva do documento, ou se eles viram que isso está escrito aqui. Porque o nosso contexto é diferente. Isso que está escrito aí é aquilo que a gente falou ainda há pouco, é uma contradição. Porque... E é base do documento dos caras. E o documento dos caras contraria essa visão. Não, é muito louco. É um país, isso aqui, o Brasil definitivamente é um grande hospício, um manicômio judiciário a céu aberto. Isso aqui é difícil, é difícil. Eu até peço desculpa pelo freestyle aqui que eu fiz da tradução simultânea. Então, nada, traduziu bem, traduziu Enfim. bonitinho, não, traduziu bem. Eu vou só fechar aqui. Garanto que o negão da Chatuba ficou feliz, que ele ficou preocupado quando você falou aquele negócio de Chris Picking ali, esse negócio de pica, o cara ficou preocupado. É igual ontem, soltaram ontem no Jornal Nacional uma também Pikachu, maravilhosa. Né? A gente está falando do Pikachu, gente. Só pra aí ontem falaram YouTube, no Jornal Nacional, ontem da infodemia. Pedro Chaves, o que vem a ser uma infodemia? O que o cara lá da Baixada Fluminense vai entender do termo infodemia? Nossa. Bom, eu não sou muito qualificado para esses neologismos, assim. E eu me lembro sempre de um personagem, de um cômico, que na época tinha razão, hoje está decadente gaga, quando eles faziam um professor de Coimbra falando com uma comunicóloga da PUC. Ele falou assim, que expressões, que metáforas, que tempo eu perdi em Coimbra. Então, eu que ainda sou da velha guarda, né? Que estudei latim,
já de uma geração pior, que os meus dois avós estudaram latim, grego e espanhol no começo do século XX. Jurava que você ia falar Esperanto. Não, o Esperanto é uma coisa artificial. O brasileiro Sim, não óbvio. gosta de artificialismo, né? Não Uma dá. coisa até louvável. Teve aí um movimento nos anos 30, 40 do século passado, mas é mais proveitoso para nós estudarmos o romeno, que é das línguas neolatinas, talvez a menos conhecida. Alguém podia argumentar, não, mas o reto-românico, se fala em alguns cantões da Suíça, talvez também fosse de interesse. Mas como lá o número de pessoas é tão diminuto, mesmo o galego, ou o catalão não, o catalão deve ser estudado, porque é uma coisa importante. E saibam os senhores que a Espanha é o primeiro país comunista da nova Europa. Lá não sei se vai acabar bem ou se vai acabar mal. Se aparecer outro Francisco Franco, nós vamos ter uma nova guerra civil sangrenta. E lá tem os separatismos que estão se avizinhando. Mas aqui no Brasil é isso. Aqui o negócio é quem fala javanês é o gênio da raça. É o gênio da raça, tá certo. É isso, meus amigos. A gente está aqui para contrabalancear esses falantes de javanês, né? Acho que esse é o ponto. Eles não acharem que quem fala javanês em terra de português é rei. Vai achando. Tá certo. É isso. Então vamos terminar o nosso Tank Tanks de hoje. Muito obrigado a vocês pela participação. Calma aí. Eu tenho uma pergunta. Quem é o próximo ministro? A gente está em tempo real acompanhando. Vamos ver só se já saiu o nome, porque vai que, né? A gente faz uma brincadeira que já nem existe espaço para fazer. Vamos ver. Dizem que vai ser um general. Informações do momento da gravação. Pelas beiradas. Aí o dia que tivermos um general como ministro da Economia, vocês vão ver o que é bom para tosse. Não, ainda não. Quer escolher substituto com calma. E aí, quem vocês acham que vai ser? Eu não sei, eu acho que pode ser um general. Eu, se fosse ele, eu indicaria o Osmar Terra, que é o cara que tem vivência política, é um cara que já fez gestão de pandemia na realidade, é o cara que tem traquejo político, vai saber se comunicar melhor para causar menos impacto negativo. Mas não de faria comunicação. não faria sentido dar para o Osmar Terra a força-tarefa, porque assim, gente, a saúde continua sendo algo, uma multitude de problemas que não é só o Covid. O Covid não é o maior dos problemas que a gente tem. O Covid é um detalhe no meio de um oceano de problemas. Não faria sentido ele... Coloca o Osmar Terra pela experiência de força-tarefa, de lidando com, no caso, com a pandemia do H1N1, coloca o cara como chefe da força-tarefa logo. Mas seleciona alguém da academia para ser o ministro da Saúde que efetivamente tenha uma visão heterodoxa, porque a gente precisa de gente com visão heterodoxa agora. A gente não pode ter bate-fofo que baixa a cabeça para narrativa institucional de CMN, sei lá, Conselho Nacional de Medicina, sei lá quais são os conselhos. A gente precisa fazer uma seleção de uma pessoa com um perfil de combate e acadêmico. O cara precisa ser uma referência acadêmica. Bom, não é fácil. Para ministro da Saúde, devia ser aquele João que falou lá, conheceis a verdade vos libertará, porque a coisa está feia. Tem saída. Tá bom, gente. É isso, gente. É isso, valeu, obrigado. Não esqueça de curtir aqui a página no vídeo. Isso, curta, liga o sininho. naquela mãozinha, deu positivo da mãozinha. Sobretudo, inscreva-se no nosso canal, que é muito importante que você se inscreva, para que daqui a pouco a gente possa fazer transmissões ao vivo, fazer coisas relevantes nesse que é um espaço de discussão democrática, aberto a trazer um pensamento como ele tem que ser, o conhecimento, a sabedoria, o uso correto do conhecimento. Essa é a missão do nosso Tank Tanks. Abraço, gente. Até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.
Bom, vamos, meus amigos e meus inimigos, vamos começar mais um Tank Talks, aquela sala em que você pode falar as verdades, nem sempre convenientes a esse sistema. E o tema que a gente vai martelar, não pode ser outro, são os efeitos colaterais desse pandemônio que é o nosso coronavírus, a Covid-19, que acabou ganhando narrativas, acabou recebendo uma dimensão política